Opa, gente, e aí, beleza? Aqui é o Igor Alexandre, professor de português do curso W01. E hoje eu vou estar trazendo para vocês a nossa resolução do questionário de português sobre atividades de interpretação, passadas na nossa última aula. Para quem não está habituado, no nosso questionário, a gente nós teremos cerca de 10 questões, sendo todas objetivas e com 5 opções de resposta, havendo apenas uma a correta. Como a primeira questão, a gente já se depara com uma típica questão de concurso. Um texto imenso, possuindo as questões um, 2, 3 e 4, sendo todas referentes a esse texto. Sendo todas referentes a esse texto. Nesse quesito, o que acontece? A gente vai se deparar com a primeira problemática. Vamos ler, tem que ler o texto todo? Não tem que ler o texto todo? Então, como um conselho de professor, a gente sempre vai partir da ideia de que vamos olhar primeiro as questões e depois procurar uma resposta correta entre elas. No primeiro caso, a primeira questão ela te obriga a ler o texto parcialmente. Mas, para já termos uma ideia, o título do texto, que é esse daqui, ó, o que está em negrito, maranhense que inspirou o filme Pureza recebe o Prêmio Internacional Award por sua contribuição na luta contra a escravidão e o tráfico de pessoas. Isso daqui é classificado como o título. Título. Não, título. Título. Nesse quesito, quando a gente olha para cá, a gente já tem uma ideia. Pô, o texto vai falar sobre uma maranhense que recebeu um prêmio e que ela foi a inspiração do filme. Nisso, a ideia central vai girar em torno desse título. Não tem como a gente dizer que a ideia central vai fugir do título. Não, porque o título é a base de toda a reportagem. Nesse caso aqui, esse texto é uma reportagem. Então aqui, ó, a gente já dá de cara que a opção A fala sobre apenas, ó, o prefixo, ó, o advérbio apenas, ou seja, somente informações sobre a maranhense. Não, pô, a ideia central vai estar falando aquilo sobre aquilo que o título expõe. Se o que o título expõe é um prêmio, um filme e que foi uma contribuição na luta, então nós vamos procurar uma resposta que esteja relativamente sobre isso. Afirmar sobre a premiação? Não, pô. Ele não está afirmando nada. Ele está expondo, ele está mostrando sobre a premiação. Então a gente já apaga com a letra B. Mostrar a premiação da Maranhense que inspirou o filme, a produção cinematográfica. Pureza? Sim, pô. Essa é a resposta correta. É a letra C. Por quê? Porque, pô, é exatamente aquilo que o título fala, que posteriormente o primeiro parágrafo vai falar, e o restante do texto vai conversar sobre essa informação ao que levou ela a ser o prêmio entregue. Pô, no segundo parágrafo, fala sobre o prêmio, que foi entregue pelos Estados Unidos. O terceiro vai informar quem é Dona Pureza. Aqui vai falar um pouco mais, vai contar sobre a história da luta e nos próximos parágrafos vai falar como que ela se tornou um símbolo, sobre o filme, sobre quando vai ser exibido e tudo mais. E tudo vai girar em torno do que? Da premiação e da produção cinematográfica. Não é exercer uma crítica sobre o trabalho escravo. Não. O foco vai ser o prêmio. E muito menos refletir sobre a premiação em sua vida. Não, gente. Só cabe a letra C como resposta. Como eu falei, a número 2 está diretamente relacionada ao texto. Mas isso não significa que a gente precisa ler o texto para entender o que está sendo dito. Bom, na número 2 a gente tem o seguinte caso. No trecho, Pureza é a primeira mulher brasileira a receber a honraria.
Nesse quesito aqui, a gente vai estar falando do significado da palavra. E nesse caso, vai depende do contexto. Toda palavra ela estará associada a um contexto, e é esse contexto que vai dar um significado. No caso, honraria, para quem não se recorda do significado da palavra, ele pode significar um título, um privilégio, um prêmio ou um cargo. Por, por eliminação prática, a gente já tira um louvor. Por ideia base, honraria não significa isso. Mas aqui, no contexto em que a palavra está inserida, honraria está associada ao prêmio recebido. Então, não vai ser um título, não vai ser um privilégio, muito menos um cargo. Só nos dá a opção de ser um prêmio. Por fácil, rápida e prática. É você olhar para a palavra e contextualizá-la, colocá-la ela no contexto que está inserido. Na número 3, ele vai falar assim: assinale a alternativa que está de acordo com o texto. Isso significa o quê? A gente vai vamos olhar para as opções e vamos marcar aquela que melhor se adequa. Não significa que se a opção só tem uma informação, ela vai ser a correta. Não, nesses casos, a opção vai ter que ter, além de somente uma informação, ter também a melhor adequação, por assim dizer. Nesse caso aqui, ó, a Maranhense ganhou o prêmio do governo dos Estados Unidos por causa da obra cinematográfica? Não, não foi somente isso. Não foi somente isso. A Maranhense Pureza e o filme baseado em sua história ganharam um prêmio nos Estados Unidos? Não. A Maranhense ganhou um prêmio por ter ido atrás de seu filho Abel? Não. A Maranhense ganhou um prêmio nos Estados Unidos pela luta contra a escravidão e o tráfico de pessoas. Corretíssimo. Se a gente for olhar aqui ó, no texto, ele vai falar a todo instante. Recebe um prêmio internacional por sua contribuição na luta contra a escravidão e o tráfico de pessoas. Estamos ainda falando do título, e o título está diretamente associado ao texto. Entende? De acordo com o texto, a número 4 já, hein? De acordo com o texto, a luta de Dona Pureza a tornou um símbolo do combate ao trabalho escravo contemporâneo. É possível inferir, é possível entender. Para quem não está habituado, inferir é o mesmo que entender. 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 Aqui, ó. A luta da Maranhense se tornou inesquecível a partir da história contada pelo filme? Não, não se tornou. A luta da Maranhense a tornou reconhecida por suas denúncias para combater? Não a tornou. Foi o filme que a tornou reconhecida. Luta da Maranhense a tornou reconhecida pela busca do seu filho, Abel no garimpo? Não, não foi isso. A luta da Maranhense a tornou importante, principalmente para as mães que têm. Não também. A luta da Maranhense mostrou a importância de se lutar contra o sistema trabalhista? Sim, completamente sim. Por quê, gente? Porque na opção E, a gente verifica que ela agrupa a ideia de símbolo. O símbolo do combate ao trabalho escravo contemporâneo. A gente vai estar falando sobre um sistema trabalhista e sobre a importância de se lutar contra aquilo que vem a ser o trabalho escravo. 4 perguntas, todas referentes a um texto enorme e sem a necessidade de ler o texto. Não completamente. É importante ler o texto sim, mas não é necessário ler a sua íntegra, ou seja, palavra por palavra, e sim ir buscando ao longo dele as ideias.
Na questão número 5, nós temos aí um quadrinho que são chamados as charges, comuns também em muitos concursos. Nesse quadrinho, a gente vai ter aqui, ó. Que fila quilométrica é aquela no prédio da frente? Algum artista dando autógrafo? Seleção de profissional de cibersegurança. É o que o outro responde. Aí vem uma pergunta. Essa gente toda são profissionais disputando vagas em uma empresa? E novamente o carinha responde: não, são empresas disputando um profissional. Gravem isso, são empresas disputando um profissional. Com base na leitura dessa tirinha, infere-se que na letra A, profissionais de cibersegurança são respeitados pelas empresas que trabalham? Não são respeitados? Opa, uma leitura errada e já comemos o não. Ou seja, a letra A é descartada. Letra B. Há uma disputa entre as empresas e profissionais. Vixe, tem como não. Ali está falando que as empresas estão disputando por um profissional. Não há uma disputa entre empresa e profissional. As empresas não se preocupam em ter profissionais. Mentira! Tá todo mundo querendo um profissional de cibersegurança. Como é que vai ser essa resposta correta? Ó, novamente aqui, ó, infere-se, ou seja, entende-se. Os profissionais de segurança são pessoas famosas? Não, pô. A ideia vai ser a letra E, cara. Não há profissionais de cibersegurança suficientes, ou seja, tem uma escassez no profissional para as demandas da empresa, para as necessidades da empresa. Ou seja, letra E é a resposta correta. Questão número 6, né? Já estamos na sexta questão. E daí com ela vem o texto do Antônio Cândido, um dos maiores críticos literários do nosso país, né? Trazendo direitos humanos e literatura. Aqui, dando uma rápida palhinha, porque também é um texto longo, ele vai nos trazer a ideia de que a literatura também é importante, também faz parte dos nossos direitos humanos. Partindo dessa ideia, a gente vem aqui, ó. Pode-se entender que a literatura deve estar entre os direitos humanos, do título, porque ela é essencial a todos os povos, está presente em cada um de nós, analfabetos ou eruditos, aparece como uma manifestação de todos os homens em todos os tempos ou constitui um direito de quando tida como determinante da satisfação humana, ou é a criação ficcional ou poética. É a criação ficcional ou poética se dá estritamente durante o sono. Cara, se a gente vem aqui, a gente olha para as respostas e procura que melhor se adequa aqui. Se a gente for ler o texto, vamos observar que a resposta A é essencial a todos os povos estará logo na nossa ideia principal. Olha só. Chamarei de literatura da maneira mais ampla, desde que chamamos a, até as formas mais complexas e difíceis das produções de grandes civilizações. Daí ela aparece como manifestação universal de todos os homens em todos os tempos. Não há povo e não há homem que possam viver sem ela. Ou seja, só por aqui, ó, só por esse comecinho do segundo parágrafo, a gente observa que ela é essencial a todos os povos. Ela está presente em cada um de nós? Sim, está presente. Mas a ideia de ser um direito humano é algo essencial, é algo necessário para para a nossa sobrevivência enquanto ser humano. Ninguém é capaz de passar 24 horas do dia sem alguns momentos de entrega ao universo fabuloso. Número 7. Segundo essa informação, a literatura é uma limitação? Não, ela não limita. É uma fuga da realidade opressora? Possivelmente. Possivelmente.
É uma necessidade universal? Possivelmente. Uma obrigação social? Não. Não é uma obrigação. Não somos obrigados a ler. Se trata mais de uma necessidade do que uma obrigação. Não confunda isso. É algo frívolo e efêmero ao ser humano. Para quem desconhece o que é a ideia de frívolo e efêmero, é uma ideia de que é algo substancial, algo que não é tão importante assim por se dizer, algo desnecessário. Pô, o texto fala que é algo necessário, então a gente já descarta essa dúvida. Fica aí somente restando a opção B ou C. B ou C, B ou C, a gente não vai de uma fuga da realidade opressora. Por quê? Cara, aqui no textinho, nessa informação, não está falando sobre fugir de uma realidade, mas sim de necessitar algo, necessitar de uma entrega. Então, isso que é a letra C. E não pode não ser a letra C. Novamente, opção B, opção B não, perdão. Número 8, novamente com um textinho, dessa vez um pouco menor, e vai estar aqui, ó, opção 8, questão 8, né? A expressão é de perder o rebolado, que foi utilizada na fala de Ana, veicula um sentido. Opa! Aulinha básica de português. Ideias de sentidos. Quais são os dois tipos de sentido num texto? Temos denotação e conotação. Denotação é o sentido real. Denotação é igual a real. E conotação é o imaginário. Ou muitas das vezes o ilusório, o figurativo. Nesse quesito aqui, a gente vem aqui, ó, caraca, a última questão é de perder o rebolado. Aqui a gente não está falando de literalmente perder um rebolado, ou seja, rebolar e se perder nele. Não, pô. Se a gente já olha aqui para as opções, não é imperfeito nem contraditório. Não é denotativo, porque olha só, a opção C também já fala que é real. Então, denotação em real é a mesma coisa. O seu concurso não vai te dar duas respostas, é apenas uma que é a correta. Por isso, por eliminação, ó, rapidamente a gente já marca, ó, letra B, conotativo. E bora lá para a questão número 9, faltando só essa e mais uma para a gente finalizar nosso questionário. Número 9. Assinale a opção em que todas as palavras estão grafadas corretamente. Para quem não sabe, grafada é o mesmo que dizer escrita. Escrita corretamente. Ou seja, regrinha de ortografia. A letra A, majestade, conselho, raiz e compreensão. Para quem não sabe, majestade se escreve com letra J. Chinesa é com S. Privilégio, empecilho, discussão e vantagem estão corretas. Quiser é com S. E subsídio também é com S. Logo, a nossa resposta correta é a letra C. Aqui não tem muito para onde fugir, cara. Aqui na questão 9 é você conhecer a palavra. Não adianta, não tem teoria. É você ler e saber como escrever a palavra. Não tem teoria básica, não tem ortografia. Tem ortografia. Mas não tem como eu te explicar assim. Pô, você só vai pegar a manha dessa questão, ou seja, você só vai matar essa questão se você conhecer a palavra. Se não conhecer, ferrou. Ferrou mesmo. Infelizmente. Aqui, ó. Já vamos lá. Pô, número 10. A gente vê o trecho da fala de Christian Dunker. Inevitável, alguém vai se machucar nessa história. Cara, expressa-se o uso de linguagem em que sentido?
Como eu já falei anteriormente, real e denotativo é a mesma coisa. Então a gente já descarta a opção A e B. Real e conotativo não tem como ser real ou conotativo ao mesmo tempo. E quando a gente fala de sentido, não existe formal, ou seja, é a resposta D. E assim nós finalizamos nosso questionário. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, lancem no comentário, lancem nos comentários do vídeo. Curta, compartilhe e comente. Prazer, Igor Alexandre, do curso W01. Tamo junto, galera. Até mais.